Algumas descobertas parecem pequenas à primeira vista. Um olhar, uma diminuição no brilho das estrelas, uma assinatura tênue escondida em um espectro, uma sussurro de gás atravessando lentamente os detectores do telescópio. Mas de vez em quando, muitas vezes o universo nos apresenta como um sinal que congela o mundo científico em funcionamento. Um sinal que nos obriga a confrontar a possibilidade de que talvez não sejamos mais em busca da vida, mas observando-a, apenas a 40 anos-luz da Terra. Orbitando uma anã vermelha fria e antiga, pouco maior que Júpiter, encontra-se um planeta que se tornou o centro de um dos maiores debates científicos de nosso tempo, Trapista. Um mundo rochoso bem no meio de sua zona habitável. Um planeta cuja atmosfera já foi sondada por telescópio espacial James Webb com precisão sem precedentes. E resultados, camada após camada de dados espectrais sugerem algo extraordinário, algo que temíamos. Sonhar alto demais. Pela primeira vez, com o tempo, podemos estar olhando para um planeta com todos os ingredientes principais para vida. Um mundo onde os oceanos pudessem existir, onde a química pudesse florescer, onde o céu noturno brilha sob uma estrela 4 vezes maior do que o nosso Sol aparentaria. Da Terra, um mundo com uma chance, por menor ou mais impressionante que seja, de estar vivo. Esta noite nós vamos explorar por que o TRAPPIST-ME conquistou o público. Imaginação de todo astrônomo em Terra, como James Webb se impôs à vanguarda de suas capacidades para detectar sua atmosfera e o que a evidência realmente significa possibilidade da vida além do nosso sistema solar. Quando os cientistas voltaram suas primeiras pesquisas, telescópios para a tênue brasa vermelha conhecida como Trapista número 1, ninguém esperava muito. Anã vermelha classe M8, mal, brilhando, irradiando a apenas 1.800 graus. O brilho do nosso Sol, frio e antigo e nada especial. Mas por baixo de sua quietude jazia algo cósmico. Jackpot diferente de tudo que já foi descoberto. Antes, um por um, astrônomos detectaram pequenas quedas em sua luz, sinais de planetas cruzando em frente à estrela, e logo eles perceberam, eles não estavam olhando para um único candidato habitável, ou mesmo alguns poucos. Eles encontraram uma família inteira de mundos do tamanho da Terra, 7 planetas rochosos, orbitando mais perto de sua estrela do que Mercúrio orbita o nosso planeta. Cada um deles está travado num abraço gravitacional tão apertado que a mesma face de cada planeta sempre aponta em direção à estrela. Em primeiro lugar, muitos especialistas rejeitaram o sistema, como hostes. Anãs vermelhas são notórias por explosões extremas, magnetismo violento, tempestades e radiação caótica que podem rasgar atmosferas antes mesmo da vida começar. Tem uma chance de começar, mas TRAPPIST-1 recusou-se a ser descartada. Sua órbita coloca-o exatamente no centro do estrela zona habitável, recebendo cerca de 2/3 da luz que a Terra recebe, uma quantidade próximo o suficiente para sustentar água líquida se e somente se o planeta conseguir resistir para uma atmosfera estável. E essa questão se tornou a força motriz de uma das observações mais ambiciosas, campanhas na história do exoplaneta. Ciência, porque TRAPPIST-ME não é apenas outro planeta rochoso. É o único, o mundo semelhante à Terra mais promissor de todos os tempos, encontrada ao redor de outra estrela. Quando a NASA concedeu a James Webb uma bolsa inicial, tempo de observação, um dos equipes com acesso garantido, os sonhos, a colaboração gerou resultados imediatos. Decisão. Eles visavam o mais importante do mundo, telescópio potente apontado diretamente para TRAPPIST-1E. O objetivo deles era simples e audacioso. Determine-se isto. Um mundo pequeno e distante tinha uma atmosfera de jeito nenhum. Para fazer isso, eles usam espectroscopia de transmissão, uma técnica tão delicada que depende de medições. Como a atmosfera de um planeta absorve partículas minúsculas, fatias de luz estelar durante um trânsito. Para a maioria dos exoplanetas, isso é quase impossível, mas o TRAPPIST-1 ofereceu uma estranha vantagem, porque a estrela é tão fraco, qualquer planeta passando em frente bloqueia uma porcentagem excepcionalmente grande de sua luz, produzindo um sinal mais forte do que jamais veríamos. Em torno de uma estrela semelhante ao Sol, enfermeira da Webb, instrumento registrou o comprimentos de onda absorvidos durante 4 trânsitos separados do TRAPPIST-ME. Descobertas iniciais eliminadas, várias possibilidades imediatamente. O planeta não possui um primordial, atmosfera de hidrogênio e hélio. A radiação da anã vermelha teria... Isso já foi dissipado há muito tempo. Não funciona. Possuem dióxido de carbono semelhante ao de Vênus, cobertor, nem atmosfera tênue e moribunda, como Marte. Todas essas opções foram descartadas. O que restava era a possibilidade de que TRAPPIST-ME possui algo muito mais envolvente, uma atmosfera semelhante à da Terra, dominada por nitrogênio com efeito estufa. Contribuintes como vapor de água, metano ou dióxido de carbono em menor, mas quantidades que sustentam a vida.
E se tal atmosfera existe a aproximadamente um bar de pressão semelhante à da Terra seria ser totalmente capaz de transportar calor para o lado sombrio do trancado arrumado, mundo, permitindo a existência de um oceano global, subcéus permanentemente divididos entre dia e noite eterna. Este era o... No primeiro instante, os cientistas começaram a sussurrar, silenciosamente, cautelosamente, que este mundo pode ser mais do que apenas habitável, pode estar vivo, mas a atmosfera por si só não basta. Garantia de vida. Trapista, sendo tão perto de sua estrela, está quase certamente bem trancado, o que significa um lado está sempre exposto à luz do dia, enquanto o outro existe na escuridão congelada. A pergunta que os cientistas se apressaram em responder era se este mundo poderia distribuir calor de forma suficientemente eficaz para evitar catástrofes extremos, dados da web oferecidos, pistas, mas não certeza. Se a atmosfera do planeta é dominada por metano, se o efeito estufa poderia inverter-se, resfriando a superfície, restringir a água líquida ao apenas o lado iluminado pelo dia, em vez de um global oceano. Trappist e pode hospedar um mar limitado por hemisfério, o tipo de ambiente onde a química prebiótica poderiam prosperar em poças de água quente sob um céu vermelho alaranjado. Simulações até mostraram isso. Mostrou que a vida poderia prosperar ao longo do Terminator, o fino anel da eternidade. Crepúsculo que separa o dia da noite, estreita, porém estável, faixa climática conhecida como habitabilidade do exterminador. Outros têm sugerido um cenário ainda mais exótico. Trappist tem um mundo vulcânico gelado, com um oceano subterrâneo semelhante à Europa e Encélado. Num mundo assim, as fontes hidrotermais podem funcionar como berços para organismos emergentes, assim como alguns. Os cientistas acreditam que isso aconteceu no início. Terra, não importa qual ambiente seja, correto, as implicações são profundas. Trappista pode não ser uma terra simples. Clone pode ser algo mais estranho, mais variado, mas ainda assim, absolutamente capaz de sustentar a vida. E a rede química detectou. Apenas aprofunda o mistério em vez de resolvendo isso. De todos os fatores que moldam o Trappist nenhuma chance de vida é mais perigosa do que essa. Ou mais essencial do que a estrela, órbitas. Trappist é um vermelho volátil, anão cujas chamas eclipsam qualquer coisa nossa. O Sol produz o geomagnético mais forte. A tempestade mais grave da história registrada da Terra, o evento Carrington seria rotineiro. Trappist acontecendo a cada 2 dias em média. Tais tempestades desencadeiam torrentes de radiação capaz de remover atmosferas de distância, molécula por molécula, potencialmente transformando mundos em desertos, rochas mesmo depois da formação dos oceanos e a vida começa. Mas paradoxalmente os mesmos sinalizadores podem ser necessários para a origem da vida. A radiação UV desempenha um papel importante. Papel crítico na formação do RNA. Blocos, as moléculas fundamentais por trás. Todo o organismo que conhecemos. Trappist Hoje a situação é muito mais calma do que em seus tempos violentos. Juventude oferecendo uma janela potencial onde a vida poderia surgir e se manter, desde que o planeta tivesse alguma proteção. E Trappist pode de fato possuir essa proteção. Um núcleo de ferro fundido poderia gerar um campo magnético forte o suficiente para proteger a atmosfera, especialmente com as forças de maré constantemente moldando o interior do planeta e injetando calor, assim como a Lua Io de Júpiter, que é esculpida em atividade vulcânica perpétua pela força gravitacional. Combine um campo magnético, uma atmosfera, um sistema de distribuição de calor e a possibilidade de água, e de repente as probabilidades se inclinam para um mundo que não só é habitável, como também surpreendentemente resiliente. Contudo, os dados do web ainda não podem confirmar a verdade definitiva. Trappist e pode ser um mundo oceânico próspero ou uma esfera congelada e sem ar, condenada antes mesmo de ter uma chance. O que o web confirmou, porém, é que este mundo é diferente de qualquer outro que tenhamos estudado e que sua probabilidade de abrigar vida, com base em todas as métricas conhecidas, o torna o candidato mais promissor que a humanidade já encontrou. Se Trappist realmente possui uma atmosfera, sua própria existência já seria um pequeno milagre. Porque, embora Trappist seja tênue e antiga, ela também é uma anã vermelha, uma das classes de estrelas mais temperamentais da galáxia. Anãs vermelhas entram em erupção com explosões ferozes, tempestades magnéticas poderosas o suficiente para eclipsar qualquer coisa que o nosso Sol já tenha produzido. De fato, estima-se que o pior evento geomagnético da história da Terra, o evento Carrington, ocorra em Trappist a cada 2 dias. Um ritmo de destruição impressionante que bombardearia qualquer planeta próximo com torrentes de partículas carregadas.
E se TRAPPIST-1 orbita a uma distância tão próxima que sua estrela parece 4 vezes maior no céu do que o nosso Sol parece da Terra, a atmosfera precisa resistir a um ataque cósmico que ocorre quase em tempo real. Isso levanta a questão: como um mundo sobrevive a tamanha fúria tempo suficiente para que a vida se estabeleça? Anãs vermelhas têm uma vida útil extraordinariamente longa. TRAPPIST. Brilhará por 10 trilhões de anos, muito mais do que a idade do próprio universo. Mas esses éons crepusculares tranquilos só vêm depois de uma juventude violenta e destrutiva. Se TRAPPIST-1 tentou formar uma atmosfera secundária durante essa era tempestuosa, a estrela pode tê-la destruído antes mesmo de amadurecer, deixando o planeta sem ar e estéril. No entanto, os sinais ambíguos do James Webb sugerem que algo mais pode estar acontecendo. Se TRAPPIST-1 ainda possui uma atmosfera, então sobreviveu a adversidades que deveriam tê-la apagado bilhões de anos atrás. Isso por si só elevaria a probabilidade de vida muito além do acaso. A própria sobrevivência se torna uma evidência. Mesmo que a superfície de TRAPPIST-1 seja fria ou parcialmente congelada, o planeta pode esconder uma vantagem secreta em suas profundezas: o aquecimento de maré. Devido à sua órbita próxima e potencialmente excêntrica, TRAPPIST-1 é esticado e comprimido pela força gravitacional de seus vizinhos no sistema de 7 planetas. Essa flexão constante injeta calor interno no planeta, calor que poderia alimentar vulcanismo, atividade magnética e até mesmo oceanos subterrâneos. O documento compara esse fenômeno à lua Io de Júpiter, o corpo mais vulcanicamente ativo do nosso sistema solar, um mundo cujo interior é energizado simplesmente pelas marés gravitacionais de seus vizinhos. TRAPPIST-1 pode experimentar um mecanismo semelhante, gerando um aquecimento interno estimado em 0,18 watts por metro quadrado, 24 vezes mais do que a Terra recebe das forças de maré. Isso não é mera curiosidade geológica. O calor interno pode manter a água em estado líquido sob uma camada de gelo, impulsionar reações químicas e sustentar ecossistemas inteiros sem luz solar, assim como as fontes hidrotermais sustentam a vida nos oceanos mais profundos da Terra. Se TRAPPIST-1 apresentar atividade vulcânica, poderá repor continuamente gases atmosféricos como dióxido de carbono, metano ou nitrogênio, gases que James Webb está procurando justamente. O aquecimento das marés poderia, portanto, ser o batimento cardíaco do planeta, um motor oculto que o mantém vivo mesmo quando a luz das estrelas falha. Há um paradoxo estranho no coração de TRAPPIST-1, uma contradição que pode determinar seu destino. A violenta atividade vulcânica de TRAPPIST-1 poderia facilmente despojar atmosferas e esterilizar superfícies. No entanto, acredita-se que essa mesma radiação seja essencial para a criação da vida. Na Terra, a luz ultravioleta desempenhou um papel crucial na formação dos blocos de construção do RNA, as moléculas que permitiram que a vida primitiva metabolizasse, crescesse e se replicasse. Em outras palavras, sem uma certa dose de violência estelar, a vida como a conhecemos talvez nunca tivesse surgido. TRAPPIST-1 pode estar na interseção dessas duas forças, em um delicado equilíbrio entre destruição e criação. Anãs vermelhas eventualmente se acalmam, entrando em fases longas e estáveis com uma emissão drasticamente menor de raios UV e raios X. TRAPPIST-1 agora está nesse estágio, o que significa que o planeta pode finalmente ter alcançado a estabilidade necessária para a persistência da vida. Mas a questão permanece: será que uma atmosfera sobreviveu tempo suficiente para se beneficiar dessa era mais tranquila? O documento sugere uma possibilidade promissora. Se TRAPPIST-1 desenvolveu um campo magnético comparável ao da Terra, gerado por um núcleo de ferro fundido e intensificado pela energia das marés, poderia ter protegido sua atmosfera por bilhões de anos. Isso posicionaria TRAPPIST-1 como um mundo raro que resistiu ao pior e emergiu como um planeta estável e habitável. Um mundo moldado pela violência, mas não destruído por ela. Um mundo forjado em extremos que podem ter criado, involuntariamente, as condições perfeitas para o surgimento da biologia. O telescópio espacial James Webb divulgou os primeiros indícios da composição atmosférica de TRAPPIST-1, mas o documento deixa claro que o verdadeiro avanço ainda não aconteceu. Os cientistas já agendaram mais 15 trânsitos até dezembro.
Cada um deles permitirá ao Webb coletar dados espectrais mais precisos para refinar as características das moléculas na atmosfera do planeta, reduzindo cada vez mais o nível de ruído até que a dúvida se transforme em certeza. Esses trânsitos não são observações de rotina. Trata-se da campanha mais ambiciosa já realizada para caracterizar a atmosfera de um exoplaneta rochoso orbitando uma anã vermelha. Se o telescópio detectar dióxido de carbono, metano ou nitrogênio com assinaturas consistentes, isso confirmará a presença de uma atmosfera secundária, um passo monumental na avaliação da habitabilidade. Se for detectado vapor de água, mesmo em pequenas quantidades, as implicações poderão ser históricas. E se os padrões espectrais corresponderem aos de uma atmosfera estável, semelhante à da Terra, então TRAPPIST-1e se tornará o candidato à vida mais convincente já encontrado. Mas o suspense não é apenas científico. Cada trânsito intensifica a tensão. Será que este planeta se revelará uma esfera fria e morta? Ou um mundo vivo, com climas, oceanos, química e talvez biologia evoluindo sob um céu vermelho escuro? A humanidade pode estar a meses da primeira confirmação verdadeira de vida fora da Terra, ou da constatação de que chegamos dolorosamente perto, mas não o suficiente. De qualquer forma, TRAPPIST-1e não é mais apenas um planeta distante. É um espelho que reflete nossa pergunta mais profunda. Estamos sozinhos? Um dos aspectos mais extraordinários e inquietantes do sistema TRAPPIST. É a idade e a longevidade de sua estrela. Anãs vermelhas são as estrelas que queimam lentamente no cosmos, consumindo seu combustível tão gradualmente que sua vida útil total pode chegar a 10 trilhões de anos. Um número tão vasto que faz com que a idade atual do universo, de apenas 13,8 bilhões de anos, pareça quase insignificante. TRAPPIST. Já sobreviveu à sua juventude volátil, o período caótico durante o qual suas erupções solares extremas poderiam ter destruído atmosferas, esterilizado superfícies e remodelado seu sistema planetário. No entanto, essa mesma longevidade imensa significa que planetas como TRAPPIST-1 poderiam, teoricamente, abrigar vida por bilhões e bilhões de anos, muito mais tempo do que a Terra jamais terá. Mesmo que o planeta tivesse perdido sua atmosfera inicial precocemente, o tempo disponível para regeneração, crescimento e reciclagem geológica é inimaginavelmente longo. Isso faz de TRAPPIST-1 um mundo onde a vida, se algum dia surgir, teria mais tempo do que qualquer organismo terrestre poderia sonhar para desenvolver complexidade, inteligência ou sistemas biológicos completamente alienígenas. O paradoxo é perturbador. A maior ameaça à vida em TRAPPIST-1 ocorreu em um passado distante. No entanto, seu maior presente é a estabilidade quase eterna que se segue, e o TRAPPIST-1e situa-se bem no meio desse oceano temporal inimaginável. Entre os detalhes mais fascinantes do documento está a sutileza das leituras espectrais de James Webb. Dados tão sensíveis que os cientistas precisam interpretá-los com extrema cautela. Os espectros de trânsito iniciais de TRAPPIST-1 não mostram nem as assinaturas profundas de uma espessa camada de dióxido de carbono, nem os marcadores inconfundíveis de um envelope primordial de hidrogênio. Em vez disso, revelam um padrão tênue e ambíguo, um silêncio espectral que só pode ser explicado por duas possibilidades. Ou o planeta é verdadeiramente desprovido de atmosfera, ou possui uma atmosfera densa e compacta dominada por moléculas mais pesadas que a internet está apenas começando a detectar a 40 anos-luz de distância. Essa ambiguidade é precisamente o que torna TRAPPIST-1 tão fascinante. Uma atmosfera rica em nitrogênio, como a da Terra, deixaria uma impressão digital muito sutil durante o trânsito. Uma impressão digital que requer múltiplas observações consecutivas para ser identificada com segurança. E é exatamente isso que os cientistas estão correndo para coletar. Essa situação é diferente de qualquer descoberta anterior de exoplaneta. Não se trata da identificação triunfante de metano ou vapor d'água, nem de uma declaração clara de colapso atmosférico. É um suspense científico. Dados equilibrados na corda bamba, onde cada nova observação pode levar à interpretação para um mundo vivo e pulsante ou para um mundo silencioso e congelado. O fato de as leituras de TRAPPIST-1 permanecerem tão difíceis de classificar pode ser, por si só, o indício mais forte até agora de que sua atmosfera é semelhante à da Terra,
em vez de exótica ou extrema. Um dos conceitos mais intrigantes levantados pelo acoplamento de maré da galáxia TRAPPIST-1 é a possibilidade de um habitat terminador, uma região em forma de anel de crepúsculo perpétuo, onde as condições poderiam ser ideais para a vida. No lado diurno, as temperaturas poderiam subir vertiginosamente sob a estrela vermelha imperturbável, gerando aquecimento intenso e potencial evaporação. No lado noturno, a escuridão se estende infinitamente, fria o suficiente para congelar os oceanos. Mas entre esses dois extremos, existe uma tênue e dinâmica fronteira onde o calor da estrela encontra o frio da noite profunda, criando uma zona estável com condições temperadas semelhantes às da Terra. Nessa faixa crepuscular, os ventos que circulam entre os hemisférios poderiam manter um clima estável, capaz de sustentar água líquida e temperaturas moderadas. O documento destaca que, em diversos modelos, mesmo uma atmosfera limitada ou um suprimento escasso de água podem levar à estabilidade climática a longo prazo, exatamente ao longo dessa linha divisória. A vida em tal região evoluiria em um ambiente completamente diferente de qualquer outro na Terra. Nem claro nem escuro, mas um mundo perpetuamente banhado em tons de vermelho, laranja e crepúsculo. As plantas, se existissem, provavelmente se adaptariam a baixos níveis de luz. Os animais poderiam evoluir para navegar por gradientes de temperatura e iluminação, em vez de ciclos de dia e noite. Portanto, TRAPPIST-1 pode abrigar não uma biosfera planetária, mas uma estreita faixa de habitabilidade, um equador cósmico onde a vida se agarra ao equilíbrio em um mundo dividido ao meio. Embora grande parte da empolgação em torno de TRAPPIST-1 e se concentre em suas potenciais condições de superfície, o documento também abre caminho para um tipo de habitabilidade completamente diferente, um oceano subterrâneo semelhante aos de Europa ou Encélado. Se TRAPPIST-1 for um mundo vulcanicamente ativo, com aquecimento de maré impulsionando rocha derretida para cima e fraturando a crosta, poderia facilmente sustentar bolsas de água líquida sob camadas de gelo. Na Terra, a vida prospera em tal escuridão, alimentando-se de gradientes químicos em vez de luz solar. Alguns cientistas acreditam que a vida pode ter se originado em fontes hidrotermais de águas profundas. TRAPPIST-1 pode espelhar esse ambiente, com fissuras vulcânicas liberando fluidos ricos em minerais em um oceano selado sob quilômetros de gelo. O que torna esse cenário convincente é que os oceanos subterrâneos são naturalmente protegidos da erosão atmosférica, erupções estelares ou radiação violenta. Mesmo que TRAPPIST-1 tenha perdido sua atmosfera superficial bilhões de anos atrás, uma biosfera próspera ainda poderia existir no subsolo, completamente isolada da violência estelar. Isso transforma a busca por vida. Em vez de procurar por traços espectrais de gases, podemos eventualmente precisar de instrumentos capazes de detectar atividade geotérmica ou plumas criogênicas. TRAPPIST-1 poderia, portanto, ser um mundo onde a vida sobrevive não porque as condições são amenas, mas porque se refugiou em um santuário protegido sob a superfície, à espera de ser descoberta. No fim das contas, TRAPPIST-1 se destaca como um dos mundos mais extraordinários que a humanidade já descobriu. Não porque garanta a existência de vida, mas porque se recusa a deixar a questão morrer. Cada medição, cada linha espectral, cada trânsito observado pelo telescópio James Webb nos leva cada vez mais fundo em um mistério que se torna mais fascinante a cada novo dado obtido. Um mundo que existe em extremos perpétuos, metade queimado pela luz do dia sem fim, a outra metade mergulhada em uma noite eterna, mas que ainda encontra maneiras de permanecer possível através da atmosfera, do oceano ou do calor das marés. Um mundo orbitando uma estrela tão antiga e longeva que faz a linha do tempo da Terra parecer um piscar de olhos. Um mundo que suportou a juventude violenta de uma anã vermelha, sobreviveu a tempestades que deveriam tê-lo apagado e agora se encontra em um delicado equilíbrio, onde a vida pode surgir em zonas crepusculares, oceanos vulcânicos ou até mesmo mares globais aquecidos por uma atmosfera de efeito estufa oculta. O que James Webb nos mostrou até agora não é certeza, mas potencial. Um potencial tão forte, tão estatisticamente notável, que TRAPPIST-1 agora se encontra na vanguarda da nossa busca por vida. A ausência de hidrogênio, a exclusão do dióxido de carbono semelhante ao de Vênus, os indícios de gases mais pesados, os modelos climáticos que revelam estabilidade mesmo em rotação sincronizada, tudo isso aponta para um planeta que pode ter desafiado as probabilidades cósmicas.
E, no entanto, o perigo está sempre presente. Erupções de anãs vermelhas que poderiam reduzir uma atmosfera a seus componentes essenciais. Marés gravitacionais que poderiam fraturar um mundo por dentro. E escalas temporais tão imensas que a vida pode surgir e desaparecer antes mesmo de a detectarmos. A Bacia Trapista 1 pode ser um refúgio próspero ou um cemitério silencioso, um mundo vivo esculpido pelo crepúsculo ou uma esfera sem ar congelada no tempo. Mas é precisamente isso que a torna deslumbrante. Pela primeira vez na história, não estamos contemplando indícios vagos, gigantes gasosos distantes ou modelos teóricos sem qualquer fundamento observacional. Estamos contemplando um mundo real. Um planeta rochoso do tamanho da Terra, a 40 anos-luz de distância, cuja atmosfera pode estar ao nosso alcance para confirmarmos. Um planeta onde reações químicas podem estar acontecendo neste exato momento sob céus avermelhados. Um planeta que pode estar criando sua própria versão da vida neste exato instante. E com mais 15 trânsitos do James Webb a caminho, a resposta está chegando lenta, silenciosa e inevitavelmente. Talvez o TRAPPIST-1 nos decepcione. Talvez sua superfície seja árida, fria e sem ar. Ou talvez, quem sabe, ele se torne o primeiro mundo na história da humanidade onde possamos apontar e dizer: ali existe vida. E quando esse momento chegar, tudo mudará. Nossa ciência, nosso futuro, nossa compreensão do universo e de nós mesmos. Se você quer estar aqui quando essas descobertas acontecerem. Se você quiser acompanhar todas as atualizações de James Webb, todas as descobertas atmosféricas, todas as novas pistas sobre este mundo extraordinário, inscreva-se, ative as notificações e fique conosco, porque estamos mais perto do que nunca de responder à pergunta mais antiga da humanidade. E a próxima peça do quebra-cabeça pode ser revelada a qualquer momento.